Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de história. Pegue seu livro aí, abra na página 92. Eu vou ler e explicar a unidade 8 do livro que fala sobre o segundo reinado. Porém, agora eu vou voltar um pouquinho só para a gente se localizar aí, tá? Nas últimas coisas que nós estudamos em história. Então, nós estudamos o primeiro reinado, que foi a época em que Dom Pedro I governou o Brasil. Ok. Depois do primeiro reinado, veio o período regencial, onde o Brasil foi governado por regentes. Enquanto isso, Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, estava sendo educado para assumir o segundo reinado, que é o que nós vamos estudar agora. Então, Dom Pedro de Alcântara ganhou a maioridade aos 14 anos, tornou-se Dom Pedro II, assumiu o trono e é agora ele que governa o Brasil no segundo reinado, ok? Então, vamos lá. O segundo reinado corresponde ao período em que Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil de 1840 a 1889. Nessa época, o país envolveu-se em conflitos externos, conflito com outros países. Mas também houve melhoria na condição econômica, na estrutura das cidades do Brasil, sobretudo por causa dos lucros obtidos com a venda do café para o exterior. Ou seja, o Brasil cresceu por causa da venda do café para outros países. Quando eu falo para o exterior, eu estou falando para outros países. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro brasileira. Foram instaladas redes de esgoto e de água nas cidades, de água encanada, e fundadas escolas, bibliotecas e museus. Então, veja, eu vou até ler essa observação que tem aqui no cantinho, ó, leia comigo e observe. No século XIX, foram construídas ferrovias para acelerar o transporte de pessoas e mercadorias, sobretudo entre as regiões produtoras de café e o litoral. Grande parte do café era transportado por locomotivas até o Porto de Santos e de onde era vendido para os outros países. Então, aqui nesse mapa, mostra da onde o café ia para outros países, ó. Veja que tá bem aqui, ó, na parte do Brasil onde tem o mar, onde tem a praia, onde tem a costa, onde tem os portos de onde saem os navios, tá? Então, veja lá. Fortaleza, Natal, Paraíba, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos, tá? Todos esses lugares que você tá vendo aí são lugares que tem praia, que tem mar e, portanto, tem portos, de onde os navios saíam e levavam o café para outros países, tá? Então, foi a época, o segundo reinado, foi a época em que o Brasil cresceu economicamente, tá? Eram plantados os pés de café, né? Em várias partes do Brasil. São Paulo era um lugar que se plantava muito café, tá? Se colhia esse café e se vendia esse café para o exterior. Como outros países não tinham a plantação de café, então o Brasil ganhou muito dinheiro, teve muito lucro. Com isso, foram feitas as redes de esgoto, água encanada, que na época não tinha, ferrovias. Por que as ferrovias eram importantes? Não tinha ônibus, né? Não tinha carro de passeio. Então, as ferrovias eram as estradas de ferro, onde os trens andam.
Então os trens, eles levavam o café até essas cidades aí, ó, onde o café era depois mandado para outros países por navios. Então, as estradas de ferro e os trens ajudaram a levar as mercadorias e principalmente o café para outros países nessa época, né? Foram feitas escolas, bibliotecas. Antigamente, as bibliotecas eram muito utilizadas para estudo. Museus, né, para ir deixando a história do povo guardada nos museus. Enfim, foi uma época de ascensão, de crescimento econômico por conta da plantação do café, tá? Continuando aí. Além de mudanças nas cidades, novas tecnologias também surgiram e aparelhos como telefones e máquinas fotográficas passaram a ser utilizados. Outra característica do período foi a intensificação do movimento em favor da libertação dos escravos, o que levou à elaboração de leis favoráveis à proibição da escravidão no Brasil. Então foi uma época também que a tecnologia começou a surgir, né? Então naquela época surgiu a máquina fotográfica, acredito eu que ainda com aquela fotinho preto e branco, né? E aparelho de telefone, né? Aparelho de telefone, gente, antigamente, até quando eu era criança, era uma coisa muito cara. Não o aparelho em si, mas a linha telefônica. Geralmente, somente as pessoas ricas tinham o telefone, porque a linha telefônica, né, que você utilizava, aquele seu número que a gente tem hoje, era caríssimo para comprar, tá? Mas aí surgiu o telefone, que foi melhorando a comunicação, né? Porque antigamente a comunicação era somente por carta, que demorava um século para chegar de um lugar no outro. E as máquinas fotográficas que melhoraram o quê? O registro, né? Porque através da fotografia a gente consegue registrar um acontecimento, registrar um movimento social, registrar um momento importante da história para ficar gravado, né, para outras pessoas que vêm depois, tá? Então vamos lá. Como o café foi muito importante nesse segundo aí reinado, vamos ver então a economia cafeeira. Vamos ver como que funcionou isso. Eu estou na página 93 do livro. No segundo reinado, houve grande expansão das fazendas de café, ou seja, cresceram as fazendas de café. Como o café era vendido para outros países, muitas pessoas no Brasil começaram a plantar o café, comprar fazendas, comprar terras e plantar o café, que se tornou o principal produto da economia brasileira. Era o café que dava o lucro. Antes do café teve a cana-de-açúcar, mas igual o café não teve, tá? A cana-de-açúcar não teve lucro igual o café. Como consequência do cultivo e da venda do café, muitos fazendeiros e comerciantes enriqueceram. As principais áreas do cultivo de café eram o Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e a região oeste de São Paulo. As cidades dessas regiões se desenvolveram muito no período, sobretudo após a instalação de ferrovias destinadas ao transporte do produto. No fim do período imperial, mais da metade do valor das exportações do país era do café. Então veja, outros produtos eram exportados do Brasil para outros países, mas o que deu mesmo lucro, o que fez o Brasil crescer, foi a venda do café. Muitas pessoas ficaram ricas aqui no Brasil. Muitas cidades, principalmente aquelas onde o café era plantado, cresceram e então foi o crescimento, a expansão
do Brasil ocorreu, na verdade, mesmo nesse segundo reinado. Por enquanto, eu vou parar o vídeo por aqui, mas eu preciso falar mais alguma coisa. Nesse segundo reinado também, foi uma época que as pessoas estavam mais ainda preocupadas em acabar com a escravidão, tá? Muitos movimentos foram feitos, leis começaram a ser criadas também, porque nessas fazendas de café tinham os fazendeiros que enriqueciam, mas eles enriqueceram também porque os escravos trabalhavam de graça para eles, ok? Então, para nós fecharmos aí o segundo reinado, foi o período onde o Brasil foi governado por Dom Pedro II, onde o café, a plantação do café deu super certo, as fazendas de café cresceram, muito café era exportado para os outros países através dos navios, dos portos do Brasil. E nós brasileiros, né, os fazendeiros, vamos dizer assim, começaram a ganhar muito dinheiro. E também começaram a investir na melhoria do Brasil. Água encanada, esgoto, escola, biblioteca, museus, ferrovias, trens. A vida das pessoas foram melhorando também, tá? Com essa economia, com essa venda do café. E, por outro lado, já estava iniciando um processo para acabar com a escravidão aqui no Brasil, ok? Então, um beijo para vocês, a gente vai fazer os exercícios e continuar em outro vídeo com a Guerra do Paraguai, já que a gente viu que esse segundo reinado foi também uma época boa de crescimento, mas também teve conflitos com outros países. Então, a gente vai ver esses conflitos. Até já já!